Obrigado, pastor. Thank you, Pastor. Obrigado, igreja, Thank you, church, pelo privilégio e a honra de estar ministrando a palavra aqui nesse púlpito. for the honor and privilege to minister the word here on this pulpit. Louvo a Deus sempre I always praise God pela honra e a oportunidade. for the honor and the opportunity. É verdade que quando os meninos me veem assim, eles falam que eu estou disfarçado de pastor. It is true that when the kids see me this way, they say I'm disguised as a pastor. Só Jesus sabe o que eu passo. Only Lord knows what I go through. E engraçado que o tema desse Valentine's Day é uma pergunta que minha esposa faz todos os dias para mim. And it's true that the theme question for the Valentine's date we're Por going to que have que eu escolhi você? is what my wife asks every day. Why did I choose you? Vocês vão saber já já, porque You'll know soon why. só Jesus, né? É muita revelação nessa casa aqui. We have a lot of revelation in this house. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus I want to call on you to open up your Bible no Evangelho de Lucas, capítulo 15. in the Gospel according to Luke chapter 15. É um texto bíblico muito conhecido para quem lê Bíblia. It's a very well-known text to those who read the Bible. E aqui tem um pequeno problema de alguns ministros da palavra And we have an issue with some ministers of the word que sempre pregam esse texto separado do seu contexto, who always preach this text without its context. né? Aqui tem praticamente 3 histórias, We have practically 3 stories here, mas na verdade é uma história só. but in reality it's only one story. Tem gente que prega sobre a ovelha perdida, Some people preach about the lost sheep, outros pregam sobre a dracma perdida, others preach about the lost drachma, outros pregam sobre o filho pródigo. others preach about the prodigal son. Mas na verdade But in truth, é uma história só. it's only one story. E hoje aqui eu quero compartilhar com você Today I want to share with you o que Deus colocou no meu coração what the Lord has placed in my heart. essa madrugada. This early morning, Eu this preparei late essa night. mensagem essa madrugada, I prepared this word this late night, pensando em cada um de nós, thinking about each one of us, orando por nós, praying for o us, que Deus tem para nos dizer. for what God has to speak to us. E o tema dessa mensagem é o valor da casa. And the theme of this message, the title, is the value of the house, O valor da casa. the value of the home. O dinheiro pode comprar uma casa, Money can buy a home. mas não pode comprar um lar. Money can buy a house, but not a home. Lar não tem preço. Homes are invaluable. Lar tem valor. Homes are very valuable. Família é o bem mais precioso de um ser humano pode ter. Family is the most precious thing that a human being can have. Coisas temos e perdemos. We can have things and lose things. Usamos e estragamos. We can use these and wear them out. Mas família, But a family, entre tapas e beijos, even after slaps and kisses, altos e baixos, highs and lows, ela sempre está lá quando a gente precisa dela. family is always there when we need them. Família é algo precioso que Deus Family constituiu. is something precious that God instituted. E na casa de Deus, And in the house of God, todos nós somos uma grande família. we are all a big family. É o que Deus assim o quis. This is how God wanted it. Somos de diferentes lugares, We are from different places, mas temos um pai só. but we have one same Father. Temos vários tipos de idade aqui nesse lugar, We have many different age groups here, mas temos um só Senhor but we have only one e Lord, Pai que nos ama e cuida de nós. one Father who cares for us all. Na casa de Deus, todos somos uma grande família. In the house of God, we are all one family. Não importa onde vamos ou quanto tempo passa, Doesn't matter where we go or how much time goes by. sempre que voltamos à casa de nossos pais ou nossos avós, Every time we go back to our parents' home, our grandparents' home, nós temos aquela sensação, eu pertenço a este lugar. we have that sensation where we belong there. Faz parte da minha história. This place is part of my story. Há um mistério na casa. There's a mystery about home. É na casa que nós temos a proteção, It's at home where we have protection. é na casa que temos a provisão, It's at home where we have provision. e é na casa que o pai gera identidade nos filhos. And it's at home where the fathers and parents generate identity in their children. Em 2013, eu tive a oportunidade de voltar ao Brasil, In the year of 2013, I had the privilege to go to Brazil. depois de 13 anos sem voltar na minha casa lá. After 13 years of not being there, E a sensação que eu estava chegando perto de casa era que eu estava entrando no túnel do tempo. and the sensation I had when I was getting near my home is that I was going through the tunnel of time. Parte da cidade que eu moro estava bem mudada. Part of the city
where I lived was very different. Eu moro ali do lado do campo do Corinthians, gente, pelo amor de Deus. I live near a stadium of my team. Então mudaram muita coisa ali, ficou bonito. They changed the area a great deal. Mas a minha rua But my street, tinha pichação minha ainda lá nos muros lá. we still had my spray painting on the walls. Lembrei a casa do vizinho que eu estourei bombinha lá, meu Deus. I remember my neighbor's house where I set off little fireworks. Eu fui chegando perto daquela casa. I was getting near my home, Quantas lágrimas, and the tears just came. quantas lembranças. All the memories Jogar bola na rua, of playing soccer on the street, rodar peão. of throwing my Muitos não sabem o que é isso. Não sabem nem traduzir um negócio desse. peão. Tô brincando. It's like, I don't know how to say. I don't know how you say that. Muitas brincadeiras de criança, de infância, né? Mas eu cheguei ali, minha mãe já tinha se partido, minha avó ainda estava viva. When I made it back, my mother was already passed. My grandmother was still alive. E a sensação de que eu falo assim, minha história. And the sensation where I was remembering my story Tudo começou aqui. and how it all started there. Minha casa parecia grande, mas quando eu cheguei lá é tudo pequeno. I remember my house being bigger. When I went back, it was all much Eu smaller. não sei como a gente foi criado naquele lugar, gente. I don't know how we were raised there. Pelo amor de Deus, tem gente que tinha 12 But the filhos. love of God, in these Como small é que- homes, people had Como é 12 que children. é criada, daquelas mulheres daquela antigamente, gente. The women from back then, I don't São know how they did it. heroínas. They are true heroes. Os nossos pais, nossos avós são heróis. Our parents and our grandparents are heroes in their O time. que eles passaram para nos dar o melhor? For everything they went through to give us the best they Então o could. dinheiro ele compra assim casas, And money can buy houses, mas ele não compra um lar. but cannot buy homes. Família é algo precioso de Deus. Family is something truly precious from God. E eu escolhi esse texto. And I chose this Deus verse. colocou esse texto no meu coração God placed this verse in my heart para falar um pouco sobre a casa de Deus, to speak briefly about the house of para God, falar um pouco do pai, to speak about the Father, para falar um pouco dos filhos. speak about the children. Existem lições aqui There are lessons here nessas parábolas que Jesus prega in these parables that Jesus preaches sobre a ovelha perdida, about the lost sheep, a moeda perdida the lost coin, e sobre os filhos. and about the prodigal son. Tem um erro na Bíblia no There's an- título. Error here in the title of this passage, Muitas Bíblias vêm assim, a parábola do filho pródigo. and some Bibles title this as the parable of the prodigal son. Mas na verdade é sobre um homem tinha 2 filhos. But in reality, it's about one man who had 2 sons. Daqui a pouco você lê no verso 11. Soon you can read this for yourself in verse 11. Mas vamos lá para o primeiro verso, como começa essa história. Let's go first to the very first verse, how the story begins. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vou repetir esse primeiro verso. Luke 15, verse 1. Todos os publicanos e pecadores All the tax collectors and sinners estavam se reunidos para ouvir Jesus. were all gathering around to hear Jesus. Mas os fariseus e mestres But the Pharisees and teachers of the law o criticavam. were criticizing him. Você está vendo que aqui tem 2 públicos: Can you see that there are 2 different types of crowds? pecadores e publicanos, Sinners and tax collectors, fariseus e mestres da lei. Pharisees and teachers of the law. Jesus vem falar sobre 2 filhos: Jesus comes to speak about 2 children, os que se perdem fora de casa those who are lost outside of the e home os que estão perdidos dentro de casa. and those who become lost inside the É home. por isso que ele começa com a primeira parábola da ovelha perdida. That's why he begins with the parable of the lost sheep. Ovelha perdida são os publicanos e os pecadores. The lost sheep are the tax collectors and sinners, E ovelha se perde fora de casa. and sheep are lost outside of the home. Nós precisamos entender um pouco o contexto dessa história. We need to understand a little bit the context around this story. Quando você lê essa história, tem gente que fica chateado com Jesus, When you read this story, there are people who become mad at Jesus que ele larga 99 para trás de uma miserável que está perdida. because he leaves 99 sheep for one miserable sheep. Aquela que dá trabalho, né? The one that is, the squeaky wheel. Mas e as 99? What about the other 99? Com quem ficou? Who did they stay with? Não, o pai não é responsável assim.
No, the father is not irresponsible Se as you você ler think. todo o contexto, If you read the entire context, ele deixa a ovelha com o filho mais velho. he leaves these sheep with the oldest son, E ele deixa os seus servos cuidando. and he leaves his servants to care for the sheep. Então, um pastor de ovelhas é assim. So this is how a pastor of sheep is. Ele tem as suas ovelhas, He has all of his sheep. ele traz proteção para ela, He brings to them protection. ele traz provisão para ela, He brings to them provision. e ela tem um propósito porque que ele cria ovelha. And there is a purpose for why he raises sheep. Pastor não cria ovelha porque é um bichinho de estimação, gente. Pastors don't raise sheep because they are his pet. Ovelha produz. Sheep produce. Ovelha produz muitas coisas. Sheep produce a lot of things. Churrasco bom. Good barbecue. Tem hora que dá vontade de matar umas ovelhas. There are times that you want to kill a Churrasco bom. sheep at given times. Dá vontade de arrancar o couro das ovelhas. Sometimes you want to skin your sheep. Mas vamos voltar para o texto. But let's go back. Ovelha, Sheep, eu coloquei assim, o pastor vai atrás de ovelha, This mas is não how de I bode put it. velho. pastors go back after sheep, but not after goats. Ó, sou pastor de jovem, então eu uso alguns termos assim, gente. I'm a youth pastor, so I use some different terminology. Mas discípulos vão atrás do mestre. But disciples go after their master. A igreja precisa amadurecer. The church must mature. Filhos precisam crescer. Children must grow up. Nós temos que ter um coração de criança, We need to have the heart of a child, mas não atitudes infantis. but not youthful attitude. Ovelha precisa crescer. Sheep must grow up. Até quando você vai ser chamado de ovelha? Till when will you be called a sheep? Na igreja primitiva, In the first church, em um ano de cristianismo, with 1 year of Christianity, você já era para ser discípulo you needed to become a e disciple pregar o evangelho às nações. and preach the gospel to nations. Mas tem gente que tem 30 anos na igreja But there are people nowadays with 30 e years in the só quer church, receber, and they only want to só quer receive. continuar a ser cuidado. They only want to be cared for. Pastor vai atrás de ovelhas, Pastors go back after mas sheep, discípulos têm que vir atrás do mestre. but disciples must go after their teacher. Ovelhas precisam amadurecer, gente. Sheep must become Você mature. precisa servir o reino. You must serve in the kingdom. Chega de vir à igreja e sentar num banco. It's enough of coming to church just to sit at your seat. E olha que interessante. And look how interesting. Até hoje é assim. Till this day, it's the same Chega way. gente nova na igreja, New people come to the o church. pastor vai atrás das pessoas novas, The pastor goes after the new aí, people, aí os crentes mais velhos ficam enciumados. and the older Christians become jealous. Nossa, chegou agora na igreja, o pastor já chama para cantar. Oh, but they just got to the church and the pastor calls on them to sing. Não lembra o filho, a parábola do filho pródigo? Don't you remember the parable of the prodigal son? O irmão mais velho também tinha ciúmes quando o irmão voltou para casa. The oldest son was envious of when his brother came back home. A história se repete. The story repeats itself. Deixando os 99 significa que ele tinha um lugar de proteção e provisão com seus servos. Leaving the 99 behind means that he had a place of protection and provision with his servants for the Então, 99. quando um pastor foca em gente que está perdida, So when the pastor focuses on people who are lost, os mais velhos não têm que ficar enciumados. the older ones should not be jealous. Eles têm que estar servindo. They must be then Eles têm que serving. estar cuidando do rebanho. They need to be caring for the Eles têm que estar flock. cuidando das They 99. need to be caring for the 99. Enquanto saímos atrás das perdidas. And when we go after the lost ones, Nós precisamos entender esse contexto. we need to understand this context. Quando Jesus fala isso para os fariseus e mestres da lei, When Jesus says this to the Pharisees and the teachers of the law, existe uma segregação. there was a segregation. Eles já eram condenados. They were already Os condemned. publicanos e os pecadores The tax collectors and the sinners, não tinham acesso ao Pai mais. they had no more access to God. Os fariseus se consideravam eles os santos, The Pharisees considered themselves to be the holy ones, separados, the ones who were set não aside, tinham acesso a Deus. and the others had no access to God. E eles tinham uma posição privilegiada. And these had a privileged position. Trazia peso sobre aqueles homens, They brought weight upon the others, dizendo que não havia salvação para eles. saying that there was no longer salvation for Mas them. graças a Deus, Deus enviou Jesus. But thank God he sent Jesus. E um dos dizeres de Jesus diz que Ele é a porta. And Jesus is known as the door. E aquele que entrar por ela And the one who enters through this door não se perderá. will not become Você lost. pode aplaudir Jesus aí? Can you give Se praise não to fosse God for ele, that? Because if it were Nós not não for him, teríamos acesso we would not have à access casa do Pai. to the Father's house. Foi Jesus que abriu a porta. Jesus was the one who opened this door. Depois ele continua. Later he goes on. Ele conta a parábola da moeda perdida. He talks about
the parable of the lost coin. E ele fala que na parábola que a mulher que possuindo 10 dracmas He talks about the woman who has 10 silver coins perdeu uma delas. and loses one. Perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully até encontrar? until she finds it? E quando encontrar, reúne suas amigas e vizinhas e diz: And when she finds it, she calls her friends and neighbors alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. and says, "Rejoice with me because I have found my lost coin." E eu lhe digo que, da And I mesma tell you, forma, in the same way, a alegria na presença dos anjos e de Deus there's rejoicing in the presence of the angels and por God pecador que se arrepende. over one sinner who repents. Mulher na Bíblia A woman in the Bible é o símbolo da igreja. is a symbol of the church. É o papel da igreja e não só do pastor It's the role of the church, not only the pastor, de varrer a casa, to sweep the house, de acender a luz, to light the lamp, de botar ordem na casa to place the house in para order, achar pessoas valiosas aqui dentro. to find valuable people Pô, não é inside of assim here. que é a igreja? Isn't this how the church used to be? Vira e mexe, chega um jovem falando para mim: pastor, Every once in a while, a youth comes to me and says, "Pastor, pô, chegou um rapaz aqui que ele toca. a guy just came over and he knows how to play an instrument. Chegou uma moça aqui que ela canta. There's a girl who came and she sings." É a igreja que acha dentro da igreja pessoas The preciosas. church finds within the church precious people. Precisamos entender isso. We must understand Porque this. tem gente que entra na igreja, Because there are people who enter the church, senta no banco, they sit on their chair, não fala com ninguém they don't say anything to anyone. e acha que a gente tem espírito de revelação. They think Temos, we must have the spirit of revelation. mas não nesse nível. We do, but not Para to that saber o que você extent. faz, o que é To o seu know dom e talento. what you do, what your gift and talent is, Mas é comunicando na igreja but in communication with que the a gente church, descobre dons e talentos we discover these gifts and para talents servir a casa do Pai. to serve in God's house. É o papel da igreja colocar ordem na casa, It's the role of the church to put the de house in varrer a order, casa, to sweep the house, arrumar a casa, get the house ready, acender a luz light the lamp, e achar os que estão perdidos dentro de casa. and find the ones who are lost in the very home. É muito bonito querer ganhar o mundo lá fora, It's very cute to want to win the world sendo que tem outside, gente perdida aqui dentro. but what about the people who are lost in here? Queremos ir para as nações, We want to go out to the nations, mas a gente não ganha o nosso irmão no quarto ao lado. but we don't win over our brother in the bedroom next Não door. intercedemos pelos nossos pais, We don't intercede for our parents, pelos nossos filhos. for our children. Nós precisamos entender, We must understand foi a mulher, it was the woman, a igreja, the church, que se perdeu who was lost, algo precioso dentro de casa. who lost something precious and valuable inside of her home. E assim até hoje. And this is how it is till this day. Muitas das vezes somos pegos no ativismo Many times we are caught in our activism que nós não percebemos pessoas valiosas aqui dentro. and we don't notice the valuable people that are next to us. Jesus está chamando a atenção da igreja. Jesus is drawing the attention of the church E tem ovelhas se perdendo to the sheep that are being lost. e tem gente que não precisa nem sair, mas está perdida aqui dentro. And there are people who don't even need to leave, but they are lost right inside of here. É verdade ou não é? Right or wrong? Tem gente que está com o corpo aqui, mas a mente em outro lugar. Some people have their bodies here, but their minds are elsewhere. Tá doido para assistir o Super Bowl. They're crazy to Final. watch the Super Bowl. Meu Deus. My God. Vamos continuar com o texto que ele é longo. Let's go on because this is a good text. E eu amo esse texto agora, nesse final. And I love this text in the very end. No verso 11 diz assim: On verse 11, where it says the following. Jesus continuou. Jesus continued. Um homem tinha 2 filhos. There was a man who had 2 sons, Não um só. not just one. Sempre focamos naquele que sai, We always focus on the one who mas becomes esquecemos lost, daqueles que ficam. but we forget about the one who is left E behind. geralmente quem fica é rabugento. And generally the one who stays behind is a little nasty. Está escrito na sua Bíblia, não sou It's eu. written on your Bible. It's not me saying it. Um se perdeu fora de casa. One got lost outside of the E o home. interessante dessa história What's interesting in the story que o pai não vai atrás, is that the father does not go after him porque quem é filho sabe o caminho de volta para casa. because children know their way back home. Ensina a criança no caminho que deve andar, Teach the child the path that they should walk. mesmo quando crescer e se desviar, Even if they grow older, conhecerá o caminho de volta. and if they go astray, they know the way back. Eu posso falar porque eu fui um filho que se perdeu, I can say this because I was a child who became lost, mas eu conheci o caminho de volta. but I knew the way back.
E eu louvo a Deus, And I praise God porque Ele me salvou. because He saved me. Ele me deu uma segunda chance. He gave me a second chance. Sim, Ele abriu a porta. He opened the door. Eu não merecia estar de volta, I didn't deserve to be back, mas Ele abriu a porta. but He opened the door to me. Deus é bom, gente. God is good. O Pai ainda tem expectativa The Father still has the expectation que os seus filhos voltem para casa. that His children will come E eu back venho home. declarar aqui em nome do Senhor Jesus. And I come to declare Se in the você name tem of membro da Jesus sua família que está perdido, that if there's someone in your family who is não still deixe de lost, orar e interceder por ele, don't stop praying and porque ele vai intercede for voltar them. para casa. They will come back home. Pode voltar com marcas e dores, They can come back with mas scars ele and vai with voltar pain, para casa. but they will come back home. Eu sei porque todo filho volta para casa. I know because every child returns Tem home. hora que tem que deixar aí, gente. Sometimes you got to let them go. Tem hora que eles têm que dar valor ao que se perdeu. Sometimes they need to value what they lost. A Bíblia diz que ele, The Bible says tornando em si, caindo em si, that when he came to, ele falou: puxa, olha o que eu estou vivendo. this prodigal son said, look at what I'm going through. Ele foi para Las Vegas, perdeu todo o dinheiro. He went to Vegas and lost all his money. Aí ele foi trabalhar, começaram a abusar dele. He went then to work Foi and they trabalhar para were uma companhia de brasileiro, aí o pessoal não taking advantage of him. He worked for a Brazilian company, of pagava ele course. direito, queria comer a comida dos porcos. They didn't pay him well. He went to eat the pig's food. Gente, aí ele caindo em si, When he came to, ele falou assim: puxa, voltarei para o meu pai. he realized that I should go back to my father's house. Porque quem convence é o Espírito Santo, gente. Because the one who does the convincing is the Holy Spirit. Não roube o lugar do diabo. Don't steal the devil's place. Sabe o que isso quer dizer? Do you know what that means? Tem gente que só fica acusando e apontando o dedo, gente. There are people who only accuse and Deixa o point Espírito Santo fingers. ministrar na vida dele. Let the Holy Spirit minister over their O lives. diabo já é o acusador. The devil's already the accuser. Aquele que está perdido já sabe que fez errado. The one who is lost knows they're O nosso wrong. papel Our role é de convidar a voltar para casa. is to invite them to come É back de abrir a home, porta. to open up our door. Deixa o Espírito Santo convencê-los. Let the Holy Spirit convince them. Interceda por eles. Intercede for them. Clame por eles. Cry out for them. Deixa versículo bíblico para eles. Write them texts. Não desiste deles. Don't give up on them. Mas não fica apontando o dedo, não. But don't point your finger. Em nome de Jesus, se entenda isso, igreja. In Jesus' name, understand this, church. Mas é o pai que... Mas que pai é esse? But what kind of father was this? Que sai ao encontro do filho. That he left to find his son. Ele manda colocar umas vestes novas. When he came back home, he told his servants to Anel no seu dedo. give him new clothes and E a uma ring sandália no pé. and new sandals on his feet. Vestes New clothes é roupa de filho. are clothes for children. Os empregados tinham uma roupa diferente de trabalho. The employees had different clothes. They had like a uniform. E o filho recebeu umas vestes novas. And the Bible talks about the son receiving new clothing. Todo filho que volta para casa Every child that returns home é recebido como filho novamente. is welcomed back as a child. Você pode sair como um perdido, You can leave as someone who is mas se lost, você voltar para casa, but if you come back Deus home, vai restaurar a sua posição de filho. God will restore Vai your restaurar position os seus as a direitos de child, filho. as his child and with child's Você tem rights. direito de sentar à mesa do You Pai. have a right to sit at the Father's table. Anel representa autoridade. A ring on his finger meant authority. Era o perdão que o pai estava dando ao filho, It was the forgiveness that the Father was extending to his son, restaurando a autoridade dele restoring his authority para administrar novamente os bens do pai. to manage and administer his Father's goods. Que pai é esse? What kind of father is Esse this? pai que você tem This Father that you have é o Senhor da sua vida. is Lord over your life. Que mesmo você falhando, fugindo, That even if you flee and fail, mesmo você mal administrando as bênçãos que Deus já deu na sua mão, even if you mismanage the blessings He trusts into Ele your ainda hands, te perdoa. He still forgives you. Ele ainda continua te abençoando. He still continues to bless Ele te you. dá autoridade He novamente gives you authority once para você again, administrar as bênçãos que Ele vai te dar novamente. so that you may manage the blessings He Se will give you você again. voltar para casa, If you come back home, Deus vai restaurar a autoridade sobre a sua vida. God will restore the A authority autoridade over é your algo life. muito forte na Bíblia. Authority is something really strong in the Você Bible. precisa saber quem é você. You need to know who you are. É o pai que dá destino ao filho. It's the Father who gives É o destiny pai to que his dá child, identidade ao filho. who gives identity to his E ele child, também dá a sandália. and He also gives the sandals. Sandália é posição de privilégio. Sandals represent a position of Os privilege. empregados no campo, eles iam de chinelo ou descalço trabalhar.
The employees of the field would go either barefoot or with a sandal. Mas quem tinha sandálias But the one who had these special sandals, significava que ele era posição privilegiada, it represented they had a privileged position. que ele tinha liberdade para ir e vir. They had the freedom to come and go. Pai sempre deixa a porta da casa aberta. A father will always leave the door to the house Ele open. restaura a liberdade que o filho tinha perdido. He restores the freedom that the child Quando o had. filho volta a casa, ele quer se submeter como um empregado. When that child returned home, he wanted to submit himself. Mas o pai fala, não, bota a As an sandália employee. no pé dele. He says, no, put the sandals on his feet. Você é meu filho. You are my son. Você tem liberdade nessa casa. You have freedom here in this Em nome house. do Senhor Jesus. In Jesus' name, Filho e filha, son, daughter, volta para casa. come back home. Que a sua alegria, Because your a joy, sua liberdade your freedom vai ser restaurada. will be Em nome restored do Senhor Jesus. in Jesus' name. Mas tem um filho que estava dentro de casa. But there was a son that stayed at O home. filho que se perdeu dentro de casa. The son who became lost while inside A the home. moeda perdida. The lost coin. Assim é muitos cristãos que se perdem com o ativismo. This is how many Christians are who become lost with activism. Serve tanto que não percebe mais They serve so much that no longer notice, ou não valoriza mais a presença do Pai. no longer value the Father's presence. Gente, tem culto aqui There are services here que dá vontade de só ficar adorando o Senhor. that we feel like just worshiping the Dá vontade Lord. de parar tudo que está fazendo e We feel like just stopping ficar na everything presença de Deus. and staying in His presence. Mas de vez em quando eu olho para trás, But sometimes I look back, eu vejo gente conversando. I see people Eu falo, chatting. não é possível. I say, how could this be? Eu vejo gente mandando mensagem, I see people texting on their phone, figurinha no grupo dos jovens, sending little images in the youth dos group meninos dormindo assim. of some others sleeping. Fala, Jesus salva esses meninos. And I say, Lord Jesus, save these people. Eu falo, o que aconteceu? I think, what happened? São filhos These are children perdidos dentro de casa, who get lost inside the que home, não valorizam mais a presença do Pai. who no longer value the presence of their Father. E o interessante é que And what's interesting ele is estava no campo trabalhando. he was in the field working. E aí o texto diz que o pai sai para encontrar o filho que não queria voltar para casa. And the father comes out to meet his son who was coming back home. O segundo filho The second son, estava na propriedade, mas não estava em casa. he was inside the property, but he Ele wasn't. estava servindo, house. trabalhando, He was serving somewhere, working, mas não queria a presença do pai. but he did not want his father's presence. Em nome do Senhor Jesus. In Jesus' name, Se é você aqui esta manhã, if that's you here this que o morning, Espírito Santo possa despertar você I pray that the Holy Spirit a will wake voltar a you valorizar to go back to a valuing presença do Pai. the presence of the Father. Essa história reflete outro contexto bíblico, The story reflects another biblical context que também aconteceu com Jesus. that also took place with Jesus. Jesus está em Betânia, Jesus was in the city of Bethany, na casa de seus amigos, in the house of some of his friends, Marta, Maria e Lázaro. Martha, Mary, and Lazarus. No capítulo 11 do mesmo livro de Lucas, In chapter 11 of the same book of Luke, conta essa história. it tells this story. Marta está na cozinha, Martha was in the kitchen, trabalhando, working, fazendo a janta. preparing dinner. Maria está aos pés de Jesus, adorando Jesus. Mary was at Jesus' feet, worshiping him. Lázaro está na mesa esperando Lazarus was at the table para waiting conversar com Jesus. to talk to Jesus. Marta representa o cristão Martha represents the Christian servo who is serving, que está trabalhando, who is working, mas não presta atenção no mestre. but they don't pay attention to the teacher. Maria representa Mary represents os cristãos que estão adorando. the Christians who are worshiping. Só quer adorar, They just want to não quer fazer worship. nada. They don't want to do Pede para anything. mover uma cadeira, não quer não, estou You ask them adorando. to move a chair, they say, no, I'm worshiping. Abrir a casa de milagre, não quer fazer nada, só quer Open a adorar. house of miracles. No, I don't want to. I'm just Só quer vir para a praising. igreja. They only want to come Não to quer fazer nada church. para a igreja. You don't want to do anything for the Aí Marta church. fala, mestre, Martha não says, te importa que Maria não me Teacher. ajuda, não? don't you care that Mary is not helping at all? E Lázaro está à mesa. And Lazarus was at the table. Quem é que Jesus teve que ressuscitar? Who did Jesus have to resurrect? Lázaro. Lazarus. Lázaro representa a comunhão. Lazarus represents Quem senta na mesa fellowship. Those who sit at the table, quer conversar com ele. they want to talk to him. Jesus está precisando ressuscitar. Jesus wants to resurrect comunhão. fellowship. Eu venho aqui essa manhã I came here this falar morning do valor da casa, to talk about the value of que the não está home no prédio que nós temos,
which is not in the building where we are in, mas no Pai que temos. but in the Father that we have, Na mesa que Ele preparou para cada um de nós. in the table that He has prepared for each of us. Valorize a presença do Pai. Value the presence of the Father. Valorize a presença do Pai. Value the presence of our Father. Hoje eu venho aqui para chamar todos vocês, Today I come here to call on every one of you, não só de volta para casa, not just to come back home, mas para sentar na mesa but to take a seat at the e table, ter comunhão com o Pai novamente. to have fellowship with the Father Não once importa again. se você se perdeu fora ou dentro de casa. Doesn't matter if you got lost outside or inside the home. Aqui dentro hoje, Inside of here Ele today, tem um lugar na mesa para você. He has a space at the table for Em you. nome do Senhor Jesus. In Jesus' name. Hoje Ele te dá vestes brancas, te restaurando como filho. Today He gives you white clothing and He restores you as His Um child. anel te dando autoridade. A ring giving you back authority. Sandálias te dando liberdade. Sandals giving you the freedom. O valor da casa não está no preço, The value of the home is not in the price, mas na família que mora lá. but in the family that lives there. Depois de anos, quando voltamos à casa dos nossos pais e avós, After years, we go back to our parents and our só grandparents' fica house. lembranças, das memórias. We just think about the memories we have. A casa já não tem mais valor, The house no longer has the same porque o value precioso já se foi. because what was precious has gone away. Se você ainda tem seus pais vivos, If you still have your parents living, liga para eles. give them a call. Se você tem mãe viva ainda, gente, If you have your mother alive, vai visitar ela. go and visit her. Se não pode visitar, gente, traz ela para visitar você. If you can't go visit her, bring her to visit you. Porque um dia, Because one day, o mais valioso de uma casa what is most valuable in that home vai se partir. will go away. E eu quero terminar com esse texto, And I want- Isaías 55, 6, 7. To finish with this text in Isaiah, Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. seek the Lord while you can still find Him. Clame por Ele enquanto está perto. Cry for Him when He is near. Que o ímpio abandone o seu caminho Let the wicked abandon their ways, e o homem mau os seus pensamentos. and the evil man his thoughts. Volte-se e ele para o Senhor, May he return to the Lord, que terá misericórdia dele. that He will have mercy upon him. Volte para o nosso Deus, Go back to our Lord, pois Ele dá de bom agrado o seu perdão. because He gives His forgiveness graciously. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo, Seek the Lord while you can still find porque Him, está chegando o dia because the day is coming de Jesus levar a gente para a eterna morada, where He will take us to our eternal home, aonde nós iremos passar a eternidade, where we will spend eternity ou na sua mesa, either at His table ou longe da sua presença. or far away from His presence. A vida eterna existe, Eternal life is real, só que ela tem dois endereços. but there are two addresses. Filhos, Children, a igreja é o maior exemplo do céu. the church is the best example of heaven. Como é que você quer passar a eternidade com o Pai, How do you want to spend eternity with your Father se você não passa tempo conversando com Ele na terra? if you don't spend time talking to Him here on earth? Como anda a sua vida de oração? How has your prayer life been? Como anda a sua vida de leitura, How has your reading life been? de conversa com Deus? Of speaking to God. Filhos, Children não só são perdidos fora de casa, are not only lost Tem outside muitos of the lá. home. There are many there, que nós precisamos encontrar, and we must find them. mas também tem filhos aqui dentro, But there are also children inside of here que já não valorizam mais a presença do Pai. who no longer value the presence of the Father. Tenho certeza que Deus colocou essa mensagem no meu coração essa manhã I'm sure that God has placed this word in my heart this para morning chamar a sua atenção, to draw your attention para você voltar para o Pai, so that you can come back to Him, para você voltar para o Pai. so that you may go back to the Father. Voltar para o Pai não é sempre vir à igreja, gente. Going back to the Father does not mean just showing Mas up at existe um church. mistério quando a gente se reúne como família. But there's a kind of mystery that happens when we gather as a family. Eu não sei você, mas quando a gente ia para a casa do meu avô, I don't know about you, but when I went to my quando grandfather's meus house, avós se reuniam a família, when my grandparents gathered the family era aquela together, festa, aquela alegria. we had a great feast and a No great final da festa era celebration. sempre briga, mas no At the começo end of the celebration, there was always fighting, né? Mas era uma alegria. but it was with joy that we Eu fought. lembro de encontrar primos, I remember meeting our cousins again tios, and uncles, fazer bagunça com meus avós. and we were just messing around with our grandparents. Era infância boa. It was a great childhood. A casa, The house, a família. the family. Existe algo precioso, um mistério quando a gente se reúne. There's something so precious when we get together. A Bíblia diz, Salmo 33, The Bible says in Psalm 33,
Ó, quão bom que os irmãos vivam em união, So good when the brothers live in union, pois ali o Senhor determina a sua bênção. because that's where the Lord blesses them. E eu quero terminar com a veste de autoridade. I want to finish with the clothing of authority. Uma vez eu tive uma revelação sobre o que é ter uma veste de autoridade. Once I had a revelation of what it meant to have E eu quero que você clothing entenda of para authority. você valorizar o que Deus está fazendo com você essa manhã. And I want you to understand it so that you can value what God is doing with you this O direito que Deus te deu essa manhã. morning. Of the rights that God has given you this morning. Um dia eu estava andando na 95, One day I was driving on I-95. dirigindo, né? Andando não, dirigindo. I was driving, I wasn't walking. E me veio um carro And a car comes com uma luzinha. with lights on. E ele me parou. He pulled me over. E eu parei o carro. I stopped the car. Eu falei, aí Jesus foi falando comigo, foi ministrando no meu coração. Jesus began to speak to my heart. Eu falei, Jesus, amado. He said, Lord Jesus. E aí apareceu um homem. And a man shows Eu up. não conheço ele, não sei quem é. I don't know him, I never met him. Mas ele pediu meus documentos. He asked for my Eu documentation. tinha parte dos documentos, não tinha tudo. Né? I had part of my documentation, not all of Naquela it. época era difícil, eu sei, At gente, the eu passei, time, eu sei. it was difficult. I know what you go through. E ele me pediu, eu entreguei meus documentos. He asked for my documents and I gave it to him. E ele me deu algumas instruções He gave me some instructions. para me pagar umas multas. I had to pay some tickets. E eu fiquei ali no carro. And I stayed inside of my car. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. And the Holy Spirit ministered into my heart. Como é que você para o seu carro Why do you pull over your car? por alguém que você não conhece? Because of someone you've never met. Como é que você entrega seus documentos How can you surrender your documents a uma pessoa que você não conhece? to someone you don't know? Mas eu falei, mas ele era um policial. And I thought, well, As he's a autoridades police são officer. constituídas pelo Senhor. The authorities are given by the Lord. Ele falou assim, são por causa das vestes de autoridade de um policial. And I heard God say it's because of the clothing of authority that he is wearing. E aquilo falou tão forte no meu coração. That spoke so strongly to my Foi heart. para isso que eu chamei você. He said, that's why I called on Deus you. está te dando uma veste de autoridade God has given you the clothing of sobre a sua authority casa e sobre a sua família. over your home and over your Se o family. inimigo está agindo na sua casa, If the enemy na is sua acting saúde, against your family nas and your suas health, finanças, against your finances, está na hora de você vestir a veste de autoridade e it's dizer para time for ele: you to put on the clothing Drive of license authority registration, and Satanás. say to the devil, give me your Desce license do and carro. registration. Get out of your Você car. não tem direito You have no right sobre essa casa. inside this Você home. está preso. I arrest you. Se você é pentecostal, você fala, está amarrado agora. And if you're Pentecostal, Em nome you de say, Jesus. I bind you up. Deus está restaurando vestes de autoridade Jesus sobre a sua vida. is restoring clothing of authority over your Filho tem life. autoridade Children have authority de parar situações na sua casa. of stopping situations in their home. Gente, está na hora da igreja se posicionar. It's time for the church to Está take na their hora da stance. igreja como instituição se posicionar na cidade. Time for the church as an institution Se to take a existem stance in the coisas negativas community. acontecendo nessa cidade, There are wrongdoings happening é in the quando a city. igreja se reúne, That's when the church gathers, veste sua veste de autoridade puts on their clothing of authority, e diz: Satanás, tu está amarrado, tu está and preso. says, Satan, we bind you. Foi nos restaurado It was restored unto a nossa us liberdade, our freedom, nosso direito de filho. our children's Precisamos entender isso. rights. We need to understand this. Eu não sei se eu estou falando com gente que aqui saiu da igreja I don't know if I'm speaking to people who left the church e hoje é here, o primeiro dia que você voltou. and this is the first day back. Quero dizer que você é bem-vindo. I want to tell you that you're very Seu welcome. pai te ama. Your father loves you. Desde o dia que aquele menino saiu de casa, From the very day that boy left the house, o pai não foi atrás, the father didn't go after him, mas o pai começou a criar um novilho. but the father began to raise a calf. Quando aquele menino voltou para casa, And when that boy came back home, ele ofereceu um sacrifício he offered a sacrifice de gratidão. of gratitude. Nós éramos perdidos, We were once lost, mas Deus preparou Jesus. but God prepared Jesus. Foi por causa dele It was because of him que tivemos acesso. that we have access. Quando aquele menino voltou para casa, era para ser morto, apedrejado pela cidade, When that boy returns home, he was supposed to be stoned by the community porque ele desonrou o pai because he dishonored his father. e pela lei And by the law, ele precisava ser apedrejado. he should have been stoned to death. Foi por isso que o pai correu até a ele. That's why the father ran after him, Falou: went towards him. depressa,
in a hurry. Troca as vestes dele. He said, quickly, change your clothes. Satanás pediu a cada de nós. Satan had asked for every one of our lives. Mas Jesus veio correndo. But Jesus came in a hurry. Depressa, troca as vestes deles. Quickly and said, change their clothing. Coloca anel neles. Put a ring on their finger. Coloca sandália no pé deles de liberdade. Put sandals of freedom Vocês on their feet. precisam valorizar o Pai. You must value the Father. Em nome do Senhor Jesus, quero convidar In você a ficar Jesus' de pé. name, I want to call on you to stand. Eu quero orar com você, por você essa I want manhã. to pray with you and for you. Trazer à memória To bring to mind do valor de uma casa. the value of the home. É a família. What's valuable in the home E is desta the family. casa, And in this a house, família, eu estou falando é do Pai. the family I'm talking about Eu tô is the falando da Father's igreja. family. I'm talking about the church. Eu estou falando de filhos e filhas. Talking about sons and daughters. Você precisa entender You must understand que Deus quer restaurar a sua autoridade that God wants to restore seu your direito. identity, your right, de filho. your right of a Eu child. não tenho tempo para falar, mas tem outra parábola na Bíblia. I don't have time to go over another parable Jesus vai ensinar sobre oração, where Jesus is going to teach about sobre a prayer, persistência da oração. about persisting in prayer. Tendo homem, chegou amigo à meia-noite. A man having a friend, he came at midnight. E ele saiu e foi à casa de outro amigo e bateu na porta. He left and went to another friend's house and knocked. Você tem pão? He said, do you have bread? Chegou amigo de viagem A friend came from a trip e o mercado não está aberto. and the store is not open. Você tem pão para emprestar? Do you have bread to lend me? O homem está dentro da casa, diz assim: The man from inside the home says, já é tarde, vai embora. it's late, go Volte away. amanhã. Come back tomorrow. Eu e os meus filhos já estamos deitados. My children and I are already asleep. E ele continua persistindo. And that man persists. E Jesus fala: And Jesus says, de tanto você insistir, from insisting so aquele much, homem vai se incomodar, that man will become vai irritated. levantar e vai te dar o que você pede. He will get up and give you what you need. Então aquele que busca, acha, que procura, encontra, o que bate a porta, The ela one who se abre. knocks, the door is open. The one who asks, it is given unto Mas them. existe segredo nesse texto. But there's a secret in this text. Só tem necessidade quem está fora de casa, porque os filhos estavam com o pai. Dentro da casa tem provisão. The only ones who are Dentro in da need are casa those tem who are proteção. outside the home. Inside the Dentro da home, casa tem identidade de the filho. children have protection, Em nome do provision. Senhor Jesus, They have identity. eu quero interceder pela sua vida And in financeira Jesus' também. name, I want to Que intercede over your Deus tem finances. provisão para cuidar de você. Because God has the provision Deus to care tem for you. proteção para te dar contra He os has seus inimigos. protection to give you against your enemies. Eu não sei quem tem lutado contra a sua vida, I don't know who has se é fought against your ansiedade ou life. depressão, If it's anxiety mas or na depression, casa tem proteção. but inside the home you Na have casa tem protection. pai. Inside the home you have Essa your casa tem father. pai. This house has a father. Por isso que não é bom ovelha ficar andando sozinho. That's why it's no good for sheep to walk alone. Tem uma foto famosa na internet There's a famous picture online do pastor que achou a ovelha perdida. of the pastor who found the lost Depois sheep. de alguns meses, After a few months, ela estava toda suja, it was all dirty, toda ferida, all wounded, com um pelo desse tamanhão assim. with their hair all messed up, E ela não conseguia mais andar, and it could no longer walk, cheio de carrapato. filled with these bugs. Ele pegou a ovelha e botou nos ombros e levou para casa. He took the sheep, put it over his shoulders, and took it back home. Assim são ovelhas perdidas, sem casa. This is how the sheep are without their home. O inimigo, os carrapatos são os demônios. These bugs are like demons. Lã, cheio de lã, They're sem wool cuidado, sem corte. without being cared for. São pesos que fica carregando. Is the weight that you carry. Fora de casa vai se ferir. Outside the home you become Presa wounded. fácil para lobo. You be easy prey for the wolves. Volta para casa. Come back home. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Eu quero orar por todos aqui essa manhã. I'm going to call on you to close your eyes. And I want to pray Se for essa all of you. palavra ministrou no seu coração em alguma maneira. If this word spoke to you in Se some você é way. filho perdido, If you are a lost son, fora de casa, a lost child ou away se from você é home, filho perdido dentro de casa, or if you are a lost child você inside the serve home, tanto Deus com tanto zelo, you serve God with so much zeal que você tem negligenciado o seu tempo de comunhão com Ele. that you have been negligent with your fellowship Jesus with quer Him. ressuscitar Lázaro. Jesus wants to restore Jesus the quer Lazarus. ressuscitar comunhão aqui essa manhã. He wants to resurrect the fellowship Em nome here. do Senhor Jesus. In Jesus' Se essa name. palavra falou ao seu coração, If this word spoke to que your Ele heart, precisa restaurar a autoridade sobre a sua vida. that He needs to restore Se essa authority palavra over falou your ao seu life. coração, This word spoke to your heart, que você precisa entender que na casa tem provisão. that you need to understand that Eu at home gostaria de there's chamar provision. você aqui na frente. I want to
call on you como to um come to ato the front. profético de vir ao altar do Senhor. As a prophetic act of coming É to uma the maneira de altar. você estar dizendo para Deus: It's a way for you to say to God, estou voltando para casa. I'm coming home. Eu não sei qual é a sua necessidade essa manhã, I don't know what your needs mas are nós this vamos morning, orar por você. but we will pray Nós for queremos interceder por você. you. We want to intercede Se é for restaurar a comunhão com Deus, you. If you want to restore você your pode ter fellowship with certeza God, que ainda hoje you may rest o assured that Espírito Santo vai te visitar this very day de the Holy maneira Spirit will tal, visit you. vai abrir os seus olhos He's going to open para your ver a eyes sua presença, to see His vai presence. abrir o seu nariz para sentir o cheiro suave da He's sua gonna presença. open your nostrils to smell His smell. of Quantas His vezes eu presence. entrei na igreja How many times have I walked into a church e não valorizei a presença? and I did not value the presence of God? Hoje eu não quero perder a oportunidade Today I don't want to waste any opportunity de estar com Ele. of being with Him. Eu quero, sem mais demora, Without any delay, chamar o nosso pastor, ele vai estar orando, intercedendo. I want to call on our pastor. He's going to pray and intercede Se over você us. tem alguém que você também quer interceder, que está perdido, If there is anyone you want to intercede for who is lost, vem trazer no altar come to the altar. a sua oração por ele. Bring your prayer for Pastor, them. por que o altar? But Pastor, why at the altar? Porque é no altar que se traz a carne para ser queimada, Because you bring the meat to be burnt at the como altar sacrifício vivo. as a living sacrifice. E é no altar que sobe o cheiro suave do incenso, de louvor e adoração. And it's from the altar that the incense rises of worship and E é no praise. altar que Deus manda seu fogo. And it's at the altar that the Lord brings down His fire. É no altar It's at the altar que Deus encontrava o seu povo. that God would encounter His É por people. isso que até hoje nós convidamos as pessoas a vir para o altar. That's why till this day we invite people to come Não to the tenha altar. medo. Do not be afraid. Nós estamos na mão de Deus. We are in God's hands. Temos bastante espaço se você quiser ficar afastado, We have a lot of space if you want. You have mas your confia room, no Senhor. but trust in the Confia Lord. no Senhor. Trust the Lord. Não sei qual é o que Deus precisa restaurar na sua vida, I don't know what God needs to restore in your mas life. essa mensagem que Deus colocou essa madrugada no meu coração But this word that God foi placed para this lembrar late night in sobre my que heart, você é filho e filha it was to do remind Senhor, you that you are His son and que His você daughter. tem um lugar na mesa You have a place na at the casa do table Pai, at the Father's house. e Ele te dá uma veste de And autoridade, He's giving you the clothing um of anel no authority, seu dedo a ring on e your sandálias finger, no pé. and sandals for Sem your mais feet. demora, vamos orar.